Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz esteja com todos. Vocês não imaginam, eu vou repetir isso 1000 vezes que eu subi nesse altar, a alegria que eu tenho de ser honrado por essa igreja. Pode tomar assento um pouquinho? Pode sentar um pouquinho. Eu sou cristão há mais de 30 anos. Mas eu posso dizer para vocês que o meu evangelho verdadeiro começou quando eu comecei a frequentar a Vila Brasilândia 3, onde o pastor Wagner era o pastor titular. E eu era ali o braço dele, talvez direito ou esquerdo, e às vezes os dois. Às vezes eu também carregava a pasta dele. E eu me alegro muito porque ele forjou o meu caráter realmente. Então eu sempre vou dizer isso para você: escute o seu líder, escute o seu pastor, porque assim você cresce. Porque se você não ouvir o pastor, não ouvir a liderança, você fica empacado. Quando Satanás colocar no teu coração, você não precisa fazer tudo o que ele está falando, sabe? Manda ele se apartar, sabe? Quando alguém vir para você e falar assim: você não precisa ser assim tão fiel ao pastor Wagner. O pastor Wagner não é um pastor qualquer, não. Ele é o homem que Deus separou para te encaminhar para o céu. É o homem que zela pela sua salvação. É o homem que Deus colocou para te ensinar o que é certo, o que é errado diante das Escrituras. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu fui chamado para mudar de igreja. Eu falei: não mudo. O meu pastor me criou, o meu pastor me fez, e eu sou fiel a ele. E o pastor Nelson falou assim: não, vai lá que eu já falei com Deus, ele vai te liberar. E eu vi até o pastor Wagner e falei: pastor Wagner, pastor Nelson quer que eu vou agora cuidar do rebanho dele lá, dos jovens na Equepenha. São mais de 100 jovens, mas eu não quero deixar o senhor na mão. E eu falei para ele que eu não iria. E ele falou assim: pastor, se Deus me preparou um João, ele vai preparar outros. Vai com a minha bênção. Amados, eu conto sempre esse testemunho, porque quando eu falo para você de honrar a liderança é entender quem é a liderança na tua vida. E eu sei que o pastor Wagner chorou várias vezes comigo, irmãos. Várias vezes ele chorou comigo. Ele falou: João, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, João, creia. E eu digo a vocês que Deus me honrou. Deus me honrou, irmãos. Quando o seu pastor falar algo para você, toma posse. Não duvide e creia que ele é aquele que muda a história. Eu já comecei a pregar, viu, amados? Porque é avante e sem parar. Tudo era para me parar, tudo era para me ficar chateado, mas eu fiquei fiel ao meu pastor. E o que ele falava, ela leio para mim. E eu comecei a clamar a Deus para que ele renovasse as minhas forças. Eu até brinquei com o Samuel, falou assim: ele está lendo o meu versículo. Ele está lendo o meu versículo. Assim não dá. Bota na tela, por favor, Júnior, Isaías 40, 31. Ele está lendo o meu versículo, assim não dá. Existe uma coisa em nossas vidas que é a vontade de Deus, não mais a sua. Quando você vive a vontade de Deus, coisas grandes acontecem. Mas cuidado com essa independência espiritual. Não é bem assim. Eu não preciso ir em todos os cultos, eu não preciso ficar na escola bíblica, eu não preciso participar dessa campanha de 12 dias. Louvado seja Deus por você que está aqui no 10º dia. Isso é perseverança, irmãos. Isso é, sabe, é não desistir. Porque quando você desiste, você não alcança. Perdedor não é aquele que perde, mas perdedor é aquele que desiste no meio do caminho. Muitas pessoas correm no final do ano
aquela corrida, né? Vocês conhecem a São Silvestre. E todos que chegam do começo ao final são vencedores. Sabe por quê? Eles começaram e terminaram. Eu quero que você entenda que o seu término é lá no céu. Eu espero que você entenda que você não deve olhar para trás, como a mulher de Jó, para que você não seja paralisado, para que você não vire uma estátua dentro desta igreja, mas que você seja um homem, uma mulher produtivo, que você seja alguém que muda a história de alguém, porque foi por isso que você foi colocado nesta terra. Sabe, eu vou desafiar você hoje, como eu desafio todo ano, você voltar amanhã e arrastar alguém com você. Porque grandes coisas o Senhor tem nesta campanha. E eu fico muito feliz de todo ano eu participar aqui. Amém? Depois eu faço o pix para o pastor Wagner, viu, pastor? Eu pago para vir, mas se precisasse pagar, eu pagava, irmãos. Porque eu sei de onde eu saí, irmãos. Eu sei de onde eu saí. Eu sei do buraco que eu estava. Eu não via esperança. Mas o pastor Wagner falou assim: João, tenha fé. Deus é contigo, Ele vai te honrar. Deus é maravilhoso, não desista agora. Fica firme, Ele vai te honrar. Você vai ver lá na frente as pessoas olhar para você e falar assim: quem é esse? E alguém vai falar: esse era o João, que lá atrás estava perdido. Irmãos, quando eu conto isso para as pessoas às vezes nem acreditam. Às vezes eu vinha para o culto a pé, e às vezes o pastor Wagner estava ocupado, eu tinha que voltar a pé. E quando eu chegava em casa, às vezes o que eu tinha para comer era arroz, um ovo, e às vezes nem isso. Mas quando o pastor Wagner lembrava, sabia disso, sabe que ele me falava assim: João, por que você não falou comigo? Mas quando eu comecei a ser fiel a Deus, eu sempre falo isso, irmão: seja fiel com Deus. Seja fiel com Deus no dízimo, na oferta, em honrar a liderança, em frequentar a igreja. Se você quer mudança, mude você primeiro, porque a mudança virá na tua vida. Quando você muda a sua estrutura, tudo muda em volta de você. E eu quero que você entenda que maior é o Deus que você serve. Isaías 40, 31. Tem horas que você precisa fazer isso. Pedir para Deus renovar as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eu nunca pensei em desistir, irmãos, porque sempre tinha alguém dizendo para mim assim: João, não desista, fica firme. E esse tema desse ano, avante sem parar, irmãos, Deus mandou um recado aqui para a igreja e para você que está aqui também. Não desista, porque quando você menos esperar, a tua bênção vai chegar. Mas se você desistir, ela não vai te alcançar, porque você parou. Alcance a sua bênção, porque o Senhor te fortalece nesta noite, para que você não desista, para que você não pare, porque maior é o Deus que você serve do que todos os problemas que estão tentando te convencer que é maior que Deus. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus da verdade e não da mentira, porque a verdade, sabe qual que é? Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Toma posse disso, irmãos. Toma posse disso. Não olhe para a circunstância, olhe para o nosso Deus. Onde você vê processo, onde você vê luta, é um processo. Onde você acha que Deus está demorando, é que Ele está caprichando na tua bênção. Não pare diante de situações,
Mas peça para Deus abrir o mar. Diante do mar vermelho, o Senhor disse para o povo: diga ao povo que marchem. Ele nunca falou, diga ao povo que agora já foi. Não, ele diga, porque Ele vai abrir o mar vermelho da tua história, porque Ele vai fazer o milagre que você menos espera, porque o milagre não se explica, ele acontece, ele muda, ele é maravilhoso. E quando menos eu esperei, amados, me sentia sozinho, honrando uma liderança que me disse: pastor João, eu vou lá na Equepenha e eu gostaria muito que você fosse comigo. Por um instante, Satanás falou para mim assim: não vai não, você tem que limpar a sua casa, você tem que fazer suas coisas, você está sem carro. E o Espírito Santo falou para mim assim: larga tudo e vai honrar a tua liderança. Eu saí da minha casa, irmãos, do extremo, na Vila Souza aqui, eu era na Vila Souza, e eu fui até a Penha de ônibus metrô, e lá Deus me presenteou com uma maravilhosa esposa. Eu sempre falo que ela levou sorte, mas quem levou sorte fui eu. Ela vai falar assim: é milagre, amor. Sabe quem eu obedeço, irmãos? O Espírito Santo. Ele disse: hoje você vai falar o contrário, João. Hoje você vai reconhecer quem é a sua esposa na tua vida. E ela chegou, amados, e me quebrou também, ainda me achou meio quebrado. E ela começou a investir na minha vida. O primeiro dia que eu marquei um encontro com ela, um encontro assim, à parte, né, que era um teatro, eu falei assim: eu vou de carro. Ah, você vai de carro? Eu falei: eu vou de carro. Ela falou: então tá bom, a gente se encontra lá. E eu peguei um carro emprestado, um Fiat 147. Enchi o tanque do Fiat. Mal eu sabia que o respiro estava com problema, e aquele cheiro de gasolina tomou conta do carro. Tomou conta daquele carro. Mas essa mulher valorosa entrou, sorriu, arrumou assim a passadeira no banco. Eu falei: senta aí, meu amor. Ela sentou ali, humildemente. Não fala essa parte. E o carro parece que estava meio fora do ponto, ele estava dando uns tiros. Pá, pá, pá. E ela, por um instante, ela me perguntou assim: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, tá tudo certo. Irmãos, a esposa, né, ela tem que confiar no marido. E ela confiou em mim. E nesse dia, irmãos, eu estava indo para um evento familiar dela para pedir ela em casamento. Namoro ou casamento, amor? Era namoro, amor? Era namoro. Eu já estou apressando, amor. Para não contar toda a história. E quando eu cheguei lá, irmãos, o pai dela falou assim: olha, vamos dar uma parada aqui na festa, desliga a música aí, que esse rapaz quer me falar alguma coisa. Todo mundo da festa olhando para a minha cara. Irmãos, ali foi um momento que eu passei, não de vergonha, mas de transpor a minha timidez. Eu parecia na época ser falante, mas eu ainda era tímido. Aí você fala assim: pastor, por que o senhor está contando isso? Porque Satanás tentou parar a minha vida, e avante sem parar. Ele quis parar eu, dizendo assim: você não é ninguém, você é feio, ninguém gosta de você, sabe? Você foi desprezado, você foi humilhado, ó, fica na tua. Aí alguém me falou, eu creio que foi o pastor Wagner: você é feito à imagem e semelhança de Deus. Eu falei: então eu sou lindão. Desde lá, onde eu passo, eu sou lindão. Tomei posse. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Que muita gente não consegue uma vitória porque não toma posse.
Olha, o Espírito Santo mandou falar o que eu vou falar agora aqui, e você prepare um amém aí bem grande. Nós estamos aqui diante de grandes empreendedores. Toma posse disso. Agora, muitas pessoas, sabe o que pensam? Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. É difícil. Irmãos, é difícil para quem não crê. Mas se você acreditar que você tem que renovar as suas forças, o Senhor sempre vai deixar você forte. Eu digo sempre na minha igreja, e vou dizer aqui também nessa noite, vocês olham para o pastor João rindo, brincando, e talvez você pense assim: você não tem problema nenhum. Eu queria ser que nem ele, não tem problema. Olha, só vive sorrindo, só vive dando risada. Mas só eu sei, às vezes, o quanto eu choro por vidas, pela igreja, por situações adversas. Mas eu nunca penso em parar. Quando eu penso em parar, Satanás fala: para, você já está com 60, não parece, né? Você já tem 60 anos de idade. Fica quieto. Fica quieto, essa parte você pula. Aí eu cheguei até aqui, irmãos, com 60 anos, e eu me sinto jovem. Eu me sinto com 30 anos. Eu falei isso hoje, alguém deu risada. Eu me sinto jovem. Semana passada eu andei 10 quilômetros de bicicleta, 3 a pé, e fiz 2 flexões no braço. E o personal falou: para. Os seus músculos já estão sabendo que você vai voltar à atividade. Olha que personal bacana que eu arrumei. Ele falou assim: para o primeiro dia está ótimo. Sabe o que ele quis me dizer, irmãos? Não pare, você já começou. Você já começou. Olha aqui, um dos maiores fotógrafos do Brasil está aqui na minha frente. Eu creio. Eu tenho orado por isso, filho. Eu tenho orado que o senhor vai ficar tão rico que ele vai falar: vô, que carro você quer comprar? É Porsche? Pega a Porsche aí que eu pago. Eu estou crendo. Meu neto, né, está aí iniciando com a câmera, aprendendo. E a minha oração, filhos, faça dessa oração a sua, que você seja reconhecido e abençoado para abençoar vidas. Agora, muitas vezes, sabe que a gente não vai longe, irmãos? Porque a gente pensa pequeno e não pensa em abençoar ninguém. Pensa assim: eu quero ficar muito bem, porque eu quero ajudar muita gente. Agora, tem gente que pensa assim: eu quero ficar muito bem, porque eu quero viajar o mundo inteiro. Eu quero viajar todo o Nordeste, toda a Ásia, sabe? Eu quero viajar o mundo. Irmãos, eu quero que o mundo seja ganho por Jesus. Esse é meu sonho. O meu sonho é ter condições de ajudar muitas pessoas. O meu sonho é de mudar histórias. Mas eu sei que para mim mudar histórias, eu não posso parar. Eu tenho que entender que às vezes vai vir uma luta, vai vir uma situação que eu vou passar. E essa situação não é para mim parar. Abre para mim aí, Romanos 5. Romanos 5:3. Pelo qual também temos entrada pela fé. Não, esse é o 2. O óculos está muito bom, viu, amor? Acho que eu vou trocar esse óculos. É porque hoje eu peguei a Bíblia que tem a menor letra. A menor letra eu peguei. Eu tenho tanta Bíblia, eu peguei a que tem a menor letra. Mas vamos lá. Glória a Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero falar um pouco de processo. Às vezes ele é necessário. Você ouviu a pastora cantando hoje que... Cadê? Coloca para a minha letra aqui um pouquinho, filho. Não foi necessário. Essa música é da minha esposa, amados. Depois que você quiser ouvir, compartilhar com alguém, entra nas redes sociais, coloca lá, Sueli Neves, vai aparecer lá o primeiro post. Ouça e, sabe, passa para alguém. Sabe, talvez alguém está precisando ouvir isso. Foi necessário o processo enfrentar. Minhas raízes precisavam se firmar. O vento forte veio para me derrubar. Jesus me disse, não é hora de parar. Irmãos, quantas pessoas estão pensando em parar um casamento? Quantas pessoas estão pensando em parar um negócio? Quantas pessoas estão pensando em parar com a igreja? Quantas pessoas estão pensando em parar de viver no Brasil? Você quer um Brasil melhor? Ore. Não fale mal da presidência. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a história desse Brasil, porque o Senhor é o Deus do impossível. Essa é a minha oração, amados. Quantas vezes, amados, eu já pensei, só pensei, tá, irmãos? Mas não falei para minha esposa, não. Vou parar, vou desistir. Sabe? Eu falei para ela, às vezes dá vontade, mas essa não é a hora de parar. E muitas vezes a minha esposa, muito sabiamente, me falou assim, amor, calma. Ore, pense. Você está nervoso. Calma. Não é hora de parar. Em todos os meus dias, Deus está. A minha fé firmada nele está. Irmãos, você tem que acreditar nisso. Se você acreditar nisso aqui, ó, e vitória é certa. Se você acreditar nisso, não vou cantar, porque senão eu vou tomar o lugar da pastora. Em todos os meus dias, Deus está. A minha fé firmada nele está. Próximo. O meu Deus fará mais uma vez o que ele prometeu. Eu sei que ele cumprirá. Irmãos, Deus tem promessa de abençoar a tua vida. Ele morreu na cruz para que você fosse para o céu. Agora, você não pode vou voltar um pouquinho. Você não pode ser que nem a mulher de Ló, que desobedeceu e olhou para trás. Não é hora de você olhar para trás, é hora de você olhar para frente e crer. O meu Deus fará mais uma vez o que ele prometeu. Eu sei que ele fará. É isso mesmo? Eu sei que ele cumprirá. Ela fica chateada que eu mudo toda a música dela, viu? Ela fala, João, não é assim, é tal. Eu falei, eu faço umas composições minhas aí, né? Tem mais algum pedaço? Haverá um novo amanhecer. Irmãos, avante sem parar. Haverá um novo amanhecer. Não vou deixar de crer. Para sempre irei cantar. Irmãos, quem habita no meio dos louvores? Quem habita, irmãos? O Senhor habita no meio dos louvores. Eu quero fazer aqui publicamente um agradecimento a você que veio hoje prestigiar a pastora Sueli. Você músico. Viu, Saulo? Esqueci o nome dele. Tiago. Meu sobrinho querido Jean. O sobrinho que eu mais gosto. Depois de uns 10 na frente dele. As moças que estão aí cantando lindo. Olha, ficou lindo, viu? Ficou lindo. Eu quero agradecer a vocês, porque isso é sonho. E vocês estão ajudando a pastora a realizar sonhos. E Deus aprovou, ela está aqui hoje. Nesta igreja. Começando a divulgação da agenda dela. Se combinasse, acho que não dava certo, amor.
Mas Deus fez o pastor Wagner me ligar, a agenda estava aberta, e ela falou: ah, eu vou lá. E o pessoal está aí. Obrigado, amados. Quero que vocês saibam que a maior coisa que existe na terra é o amor. E o que vocês estão fazendo pela pastora é amar. Isso não tem preço. Então que todos vocês entendam. Por que eu estou falando de amor e envolvendo a banda? Que Deus espera que você ame. Porque quando você ama, Satanás fica chateado, porque ele tem que se afastar. Porque quando você ama, você passa a ser mais vencedor em Cristo Jesus. Agora quando você vira um egoísta ou mercenário, aí eu vou, mas só se pagar. Quanto vai pagar? Quanto vai ser? Irmãos, eu tenho ciência que todos que estão aqui não estão por o que vão receber e nem cobrando, tá? Eles não estão cobrando. Ninguém falou assim: mas e aí, vou ganhar quanto para ir lá? Depende da paga. Eles vieram por amor. O pastor Wagner vai liberar aquele cheque de 10 mil, mas é para minha conta, não é para a conta deles não. Eu quero que vocês saibam que eu falo de amor em quase todas as minhas pregações, irmãos. Porque foi o amor do pastor Wagner, o amor da minha esposa, o amor dos meus membros da minha igreja que me fortalece em pé. O amor do meu neto. Meu neto me derramou, me quebrou, irmãos, me quebrou. Ele colocou uma foto, eu e ele, falou: esse é o maior homem de Deus que eu conheço. Eu quero que vocês saibam que o amor é que constrange as pessoas. O amor é que constrange, irmãos. Quando eu brinco com a minha sobrinha, com meu sobrinho aqui, que eu amo vocês, quando eu escrevo num post, amo vocês, não é para encher linguiça, não. É uma declaração. Começa a declarar mais amor, amados, porque isso vai fazer você ficar forte. O que Satanás quer é que você só se preocupe e pare. Só que nosso tema desse ano, qual que é? Avante sem parar. Porque se você não parar, grandes bênçãos você vai alcançar. Você crê? Eu creio que o meu fotógrafo preferido vai ficar famoso. Sabe? Igual é o Júnior. O Júnior, quem era o Júnior, irmãos? O Júnior agora é um homem famoso. Eu sei disso. Eu sei disso. A mãe não vai falar, nem o pai, mas eu sei quem é o cara. O cara é diferenciado, né, Carol? Estou mentindo, Carol? Eu quero o Júnior. Como é que chama aquele rapazinho mesmo assim? É Júnior. Eu quero ele. Eu quero ele. Agora, quem é o homem aqui que está resolvendo toda a mídia dessa igreja? Quem é que está honrando o pai e mãe? Honrar pai e mãe, irmãos, muda histórias. Honrar pai e mãe muda histórias. Eu quero finalizar a minha palavra dizendo para você que o nosso Deus não quer que você pare. Nosso Deus quer que você continue. Olha, guarde o meu desafio de amanhã você voltar no 11º dia e você arrastar alguém. Irmão, não precisa falar que é campanha. Falar: eu queria que você fosse no culto comigo. Vai ser uma grande bênção. Deus quer falar com você. A tua vitória está liberada. Você é um vencedor. Vamos lá. Não é convidar assim, vamos lá. Irmãos, quando as pessoas queriam que eu voltasse para trás, as pessoas investiam a fundo. As pessoas iam buscar em casa. E diziam assim: vamos que eu pago tudo para você. Era assim, irmãos. Eu era famoso. Os caras vinham na porta da minha casa. Eu falei: meu pai não deixa eu sair. Eu falo com o seu pai. Tinha gente que ia lá e falou: seu Benedito, podemos levar o João com a gente para passear aí? Nós vamos pagar tudo para ele, depois ele ia embora de táxi. Era assim, irmãos. Hoje, quando eu vou buscar alguém em casa, ninguém entende. Ah, pastor, você vai buscar a pessoa em casa? Eu falei: vou. Se a pessoa quiser vir para o meu culto, eu vou buscar em casa.
Sabe por quê? Porque eu sei o quanto me levaram e o quanto me buscaram para fazer coisa errada. E o quanto me levaram para casa, né? Quantas vezes o pastor Wagner Capirua Branca falava para mim assim, ó, não vai embora não, eu te levo. Opa, glória, eu não vou mais a pé. E eu ficava lá até a hora que ele quisesse. Aí quando acabava o culto, o amor do pastor pela ovelha me levava em casa. E falava a você, João, uma boa semana. Nós íamos embora tarde. Eu ficava lá esperando. Para mim não ir a pé, eu esperava até meia-noite, se precisasse. Queridos, não pare. Não pare. Não pare, não pare, não pare. E se você se cansar, peça para o Senhor renovar as suas forças. É necessário que você pare e fale, Senhor, renove as minhas forças. Eu não consigo mais, mas eu creio que o Senhor vai renovar as minhas forças. Eu não quero parar, eu quero prosseguir, porque eu creio que a vitória que o Senhor tem para mim é muito grande. Faça essa oração sempre, para você não parar diante de situações. Não entristeça o coração de Deus. Aqueles que param, aqueles que voltam para trás. Eu às vezes fico tão triste, irmãos. Às vezes eu estou discipulando uma pessoa, quando eu penso que ela vai subir de degrau, ela volta para trás. Eu fico tão chateado. Aí eu imagino como é que Deus fica quando você faz isso. Então não pare. Eu posso orar por você? Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você, para Deus renovar as suas forças, para Deus deixar você fortalecido, para Deus deixar você renovado, para Deus deixar você restaurado, cheio de bênção, cheio de vontade. Amado, que você saia dessa noite aqui, sabe, dizendo assim, eu não vou parar, eu vou avante, e a minha vitória já está liberada, eu tomo posse. Para não ficar só nas minhas palavras, né? A pastora Sueli pediu um homem lindo para Deus. E ela não desistiu, ela orava. E Deus falou, toma, você está pedindo muito. Recebeu, não foi, amor? Caprichou. Né, amor? Aí, ó, esse que é a mulher, concorda com tudo que eu falo. Sabe por que ela concorda, irmãos? Porque ela orou para Deus, falou, Deus, eu não vou sair da minha igreja, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui na minha igreja. E eu fui até lá. Quebrado. Aí você fala assim, mas você não estava vitorioso? Estava, mas só Deus sabe como é que estava no meu coração. Mas eu não desisti. E Deus mudou a minha história. O pastor Wagner não vai lembrar talvez, mas eu estava num culto na igreja do pastor Wagner, chorando. E a pregadora falou, pastor Wagner, eu posso entregar algo de Deus para uma pessoa aqui? Ele falou, pode. Ei, para de chorar. A sua vitória já está na tua mão. E vai ser ainda esse mês. Isso foi um dia, mais ou menos dia 15. E eu conheci a minha esposa dia 30. Congresso de Jovens. Irmãos. Quando a liderança fala assim, ó, congresso, vamos? Vamos. Vamos. Porque a vitória está em honrar Deus primeiramente e depois a sua liderança. Amém? Eu quero orar por você, para que você seja renovado, fortalecido nesta noite.